Bom dia, eu sou o professor Rafael Moreno de Física. Essa aqui é a minha playlist de raciocínio lógico e na data desse vídeo, a gente está se encaminhando para 90 questões publicadas e eu espero estar ajudando na sua preparação para concurso, tá? Seguinte, trouxe uma questão de 2022 da FGV, especialmente simples, mas que no simples a gente vai consolidar o que você já está estudando e aí a gente vai aproveitar esse simples para também explorar um pouco da linguagem que a FGV costuma utilizar nesse tipo de questão, tá? E linguagem eu me refiro à linguagem simbólica, tá bom? E aí, claro, também a gente vai explorar o como a banca costuma cobrar esse tipo de questão. Pausa o vídeo se você já está acostumado a estudar esse tópico e coloque nos comentários o que você responderia nessa questão. 2022, Câmara de Taubaté, São Paulo. Um menino conversa com seu irmão sobre pequenos bichos da floresta e diz: se tem 8 patas, então não é um inseto. Não tem o então aqui, tá? Peço perdão, mas ele fica implícita, tá? A negação lógica dessa afirmação olha só, a gente tem aqui 5 opções e aí eu quero explorar o recurso da tabela verdade. Seguinte, olhem essas proposições. Tá? Se isso aqui é uma proposição composta, tá? Se, então, aí o que é uma proposição composta? Ou seja, ela é composta de proposições simples. E qual é a proposição simples? Primeira proposição, tem 8 patas. Eu vou chamar isso aqui de proposição P. Proposição I é um inseto. Tá? Esse não, ele pode ser representado por um sinal de tio. Então, a gente vai representar desse jeitinho aqui, ó. Proposição P, referente a tem 8 patas. Proposição não I, que significa não é inseto. E aqui nessa última coluna, a gente vai ter proposição se então, ou seja, se tem 8 patas, então não é inseto. E esse então não precisa aparecer escrito, você tem que sentir, né? E pode estar implícito aí na frase, tá? Como nesse caso, beleza? E aí, como funciona a tabela verdade? O que a gente faz com essa tabela verdade? A gente vai ficar combinando valores verdadeiro ou falso para ambas as proposições e ver como a condicional se comporta. Então, primeiro, vamos considerar que seja verdade aqui, tem 8 patas e é verdadeiro que não é inseto. Então, significa que essa proposição, se tem 8 patas, não é inseto, é verdadeira também. Eu vou mudar de cor de caneta porque essa segunda combinação aqui é extremamente importante. Se você puder memorizar só uma, memorize essa, tá? Inclusive, concurseiros mais experientes ou mais apegados à memorização, se você preferir assim, eles memorizam isso aqui como Vera Fischer, tá? Não sei se isso te ajuda. Vera Fischer, ou seja, o primeiro verdadeiro e o segundo falso. Eu prefiro entender assim: a condição é respeitada, mas a consequência é falsa. E isso vai tornar falsa a condicional. Essa aqui é a mais importante, tá? De longe. E é ela que nega a condicional, tá? A gente vai ter outras combinações, tá? Mas insistindo nessa aqui, ó, o que que ele quer dizer, ó? Ó, eu conheço um caso que tem 8 patas, mas que é um inseto. Então, o que você falou é mentira, entendeu? Nota que essa combinação de valores lógicos para essas proposições, e como a gente expressaria isso? P, E, I, tá? Ou seja, tem 8 patas e é um inseto. Está na letra A. Essa seria a resposta certa. Essa combinação que a gente utilizaria para negar a proposição composta, tá? A gente vai seguir aqui com as outras combinações para concluir o raciocínio da tabela verdade. Mas aí, assimila essa linha aqui, tá? Essa linha que nega a proposição condicional. A proposição condicional, na minha perspectiva, é a mais complexa de todas e a mais frequente na prova da FGV, beleza? Existe outra combinação, ó. É falso que tem 8 patas. É falso que tem 8 patas, mas é verdadeiro que não é um inseto. Isso aqui se torna verdadeiro. E aí, olha só, um cachorro, ele não tem 8 patas e não é um inseto. Isso não nega a afirmativa que o menino fez lá na conversa com o irmão dele sobre bichos na floresta, certo? Pegou a ideia? Isso aqui não torna essa proposição original aqui falsa. Existe outra combinação. Seja falso que tenha 8 patas, mas é falso que ele não é um inseto. Ou melhor, ele é um inseto. Isso aqui torna verdadeiro também. Qual seria essa situação? Não tem 8 patas. Poderia ser, por exemplo, uma formiga. Não tem 8 patas e é um inseto. Então, uma formiga, por exemplo. Mas essa combinação não é suficiente para dizer que essa aqui está errada ou para negar a lógica dessa proposição composta, certo? A que vai conseguir negar, novamente, é essa segunda aqui, com a combinação de ser verdadeiro a condição e ser falsa a consequência.
beleza? Essa é a aula, tá? Você vai ver, eu vou te mostrar aqui as estatísticas, mas você vai ver que a maioria das pessoas acerta essa questão porque é uma questão usual, tá? É bem tranquila em concursos, tá? Então, espero que você tenha gostado. Eu vou te mostrar aqui outras formas que a FGV pode cobrar essa ideia de proposição condicional em suas provas, tá? E eu espero que ajude um pouquinho mais na sua preparação para o seu concurso, beleza? Grande abraço e até a próxima.